Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. É um prazer encontrar você novamente aqui, é um prazer ter a sua companhia. Você que está nos acompanhando de qualquer lugar, seja bem-vindo. Você aqui pertinho, você mais distante, aonde quer que você esteja, que Deus possa estar abençoando a sua vida, guardando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Não deixe de interagir conosco, de participar, né, de compartilhar os vídeos, de comentar aqui. Isso é sempre muito importante para o crescimento, né, para que esse canal possa alcançar outras pessoas, para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. E você pode fazer isso e eu quero agradecer muito a sua interação. Quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos começar o capítulo 20. Hoje nós vamos para a terça última parte do livro de Atos, né? A gente dividisse o livro de Atos em 3 partes, essa seria a última terça parte. Vou ler apenas o versículo 1 para fazermos uma introdução aqui desse capítulo, como nós fazemos sempre que começamos um capítulo novo. Diz assim o verso 1: Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Após 3 anos em Éfeso, Paulo se despede da igreja. Paulo tinha assumido um compromisso com a igreja de Jerusalém, de que iria para os gentios, mas não esqueceria os pobres da igreja de Jerusalém. Isso, Gálatas 2:10, Paulo relata esse fato. Agora chegou o momento então de Paulo cumprir a promessa, em virtude da extrema pobreza dos crentes da Judéia. O apóstolo ele levanta uma coleta entre os gentios, entre a igreja gentílica da Macedônia, da Acaia, e junto com uma comitiva de irmãos, composta por vários companheiros de várias igrejas, Paulo viajou para Jerusalém levando essas ofertas. Já explicamos a importância desse ato, mostrando a unidade entre a igreja dos gentios e a igreja dos judeus, visto a animosidade inicial, quando o Paulo começa a pregar para os gentios. Alguns judeus criaram alguma resistência. Nesse ato de amor, Paulo está selando, então, demonstrando a unidade, uma só igreja, a partir dessa demonstração de amor dos gentios e de amor da parte dos judeus em receber aquele donativo. Como eu disse, nós nessa última terça parte do livro de Atos, Lucas vai registrar então a viagem de Paulo a Jerusalém e a sua prisão lá e o destino dele depois disso, que seria Roma. No estudo de hoje eu quero destacar alguns paralelos, se você olhar a história de Paulo, a viagem de Paulo a Jerusalém, com a viagem de Jesus a Jerusalém. Observando isso, a gente passa a pensar a semelhança, não é, de Paulo com Jesus na sua ida para Jerusalém. É claro que essa comparação ela é apenas uma forma de nós observarmos e entendermos um pouco da vida de Paulo, longe de ser exata, mas a missão de Jesus nós sabemos que era única. Jesus veio para morrer na cruz como nosso Salvador, mas Paulo tinha uma missão, e a missão dele era pregar, era fortalecer as igrejas, fundar as igrejas. E a gente traça um paralelo e eu vou estar compartilhando com você. Primeira coisa, como Jesus, Paulo viajou para Jerusalém com um grupo de discípulos, capítulo 20, versículo 4. Jesus foi para Jerusalém com discípulos, Paulo também. Como Jesus, Paulo sofreu oposição de judeus que conspiraram contra a sua vida.
capítulo 20, verso 3 e 19. Você lembra? Os judeus conspiraram contra Jesus para matá-lo e também os judeus conspiraram contra Paulo com a mesma intenção de matá-lo. A gente vai estudar isso. Como Jesus, Paulo fez ou recebeu 3 profecias sucessivas sobre o seu sofrimento. Capítulo 20, verso 22 e 23, capítulo 21, versículos 4 e 11, incluindo a entrega, que ele seria entregue aos gentios, capítulo 21, versículo 11. Paulo foi avisado, foi orientado do seu sofrimento, das suas cadeias, da mesma forma que Jesus sabia perfeitamente o que estava para acontecer com ele. Como Jesus, Paulo declarou a sua disposição de entregar a sua vida. Capítulo 20, versículo 24, capítulo 21, versículo 13. O Senhor Jesus disse também, não é? Olha, a minha vida eu dou. Não é? Eu não estou indo aqui porque os inimigos estão conseguindo me pegar. Não, eu estou pronto para ir à morte. Cristo foi e Paulo estava disposto também. Como Jesus, Paulo estava determinado a completar o seu ministério sem desviar dele. Capítulo 20, verso 24, capítulo 21, versículo 13. Paulo tinha uma firmeza no seu coração de ir até o fim. Da mesma forma como o Senhor Jesus também tinha aquela determinação de cumprir o propósito pelo qual foi enviado. Como Jesus, Paulo expressou sua entrega à vontade de Deus. Capítulo 21, verso 14. Paulo mostra a sua entrega total para a vontade de Deus, mesmo que isso lhe custasse, não é? A própria vida. E o Senhor Jesus estava pronto para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai, como ele mesmo disse, não faça a minha vontade, mas a sua. Por que eu trouxe isso aqui para você? Por que eu estou compartilhando isso aqui? Para mostrar o que é ser um cristão. Nós falamos aqui há um tempo atrás que essa expressão cristão, na sua essência, ela traz a ideia de pequenos cristos. E como pequenos cristos, nós precisamos ter a mesma disposição do nosso mestre. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo e a nossa vida precisa ser trilhada como ele andou, como ele viveu. E eu fico pensando hoje, muitos, mas muitos, que se intitulam cristãos, estão tão longe de seguir ou andar nos passos de Cristo, de assumir disposição, como nós lemos aqui, para enfrentar a oposição, para sofrer, para dar a vida, para cumprir o propósito, como Cristo fez, como Paulo fez, como outros fizeram. E será que nós temos essa mesma disposição? Será que nós estamos dispostos de igual forma a abrir mão e suportar todas as coisas? Sabe, meus amados irmãos, nós precisamos olhar para Cristo como nosso exemplo e assumir um cristianismo de verdade, não de fachada, não um cristianismo apenas de banco de igreja nos domingos, mas um cristianismo que impacta no dia a dia, que tem missão, que tem propósito, que tem razão, que testemunha, que brilha, que serve, que sofre e que tem esperança da vida eterna. Que Deus nos ajude a olhar para exemplos como esse que acabamos de ler e pautar a nossa vida no centro da vontade de Deus e vivendo para a glória dele. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar.